Olá, pessoal. Boa noite, né, para todos nós. É com satisfação que eu estou aqui de volta para mais uma conversa com vocês no canal da BBM TV e logo agora no início do mês de maio. E hoje, gente, nós vamos conversar sobre Maria Modesto Cravo e Dr. Inácio Ferreira. Mas, na verdade, nós vamos conversar sobre ciência e espiritismo. Hoje, então, vamos ver como ciência, filosofia e religião, gente, já estão de mãos dadas, tá? No fim da era da infância da humanidade, através também da prática do espiritismo. Então, de Abraão a Moisés, de Moisés a Jesus e de Jesus a codificação do espiritismo. Brasil, Triângulo Mineiro, e mais especificamente cidade de Uberaba, de Luxor, lá no Antigo Egito, ao Sanatório Espírita, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Brasil, tirar a candeia debaixo do alqueire. Sim, falar sobre Dr. Inácio Ferreira e sobre Dona Maria Modesto Cravo é falar sobre Triângulo Mineiro, sobre Sanatório Espírita, sobre fluidoterapia, sobre o início do espiritismo, né, no Brasil. É falar também sobre Eurípides Barçanufo e sobre o Dr. Bezerra de Menezes. É falar sobre Jesus. É falar, gente, sobre Serafis Bey. É falar sobre Santo Agostinho, ou seja, Agostinho de Hipona, São João Evangelista, São Vicente de Paulo. É falar, gente, sobre um tipo de trabalho de intervenção que nem todas as casas espíritas ainda não realizam, mas buscam realizar, não é? Mas é claro, ninguém nesse planeta ainda consegue praticar Jesus o tempo todo. Então, vamos conversar hoje sobre caridade, sobre amor a serviço de quem precisa. E nesse sentido, né, pessoal, nós vamos agora, então, ler aqui a página de início, tá bom? A página de início do livro Espírito da Verdade, Médiuns e Mediunidades. Tá? E esse texto escrito por Emmanuel e os médiuns, né, que psicografaram, né, esse texto, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, eu vou ampliando aqui para vocês, tá? Ainda mais, para que vocês possam acompanhar a leitura, né, do texto. Bom, então vamos começar. Deixa eu ampliar aqui. Então vamos lá. Livro Espírito da Verdade, lição 11, Médiuns e Mediunidades. Referência, capítulo 26, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. No falso pressuposto de que haja médiuns e mediunidades mais importantes entre si, recordemos o velho apólogo que Menênio Agripa contou ao povo amotinado de Roma, a fim de sossegar-lhe o espírito em discórdia. Se o cérebro, por reter a ideação fulgurante, despreza-se o estômago ocupado na tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar. Se os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos, por serem eles vasos seletores de resíduos, de certo que, a breve tempo, a retina seria espelho morto nas trevas, né? Sendo espelho morto nas trevas, e se o tronco, por sentir-se guindado, a pequena, dando aqui para vocês, a pequena altura, condenasse os pés por viverem ao contato do solo,
rolaria o corpo sem equilíbrio. E, de nossa parte, ousaríamos acrescentar a antiga fábula que tudo, no campo da sequência da natureza, é solidariedade e cooperação. Se os braços desaparecessem, os pés se fazem mais ágeis. Em sobrevindo a surdez, acusa o olhar penetração mais intensa. Se a visão surge apagada, o tato mais amplamente se desenvolve. Se o baço é extirpado, a medula óssea trabalha com mais afinco, de modo a satisfazer as necessidades do sangue. Qual acontece no mundo orgânico? A doutrina espírita é um grande corpo de revelações e de bênçãos, no qual cada médium possui tarefas específicas. Esse esclarece, aquele consola. Outro pensa feridas, aquele outro anula perturbações. E aí, dando sequência, nós temos, esse incorpora sofredores angustiados, aquele transmite elucidações de instrutores devotados à grande beneficência. Outro recebe a palavra construtiva, aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Como é fácil observar. O passe curativo é irmão da prece confortadora. A desobsessão é o reverso da iluminação espiritual. E o verbo fulgente da praça pública é outra face do livro que o silêncio abençoa. Em nossa esfera de serviço, portanto, já que prescindimos do profissionalismo religioso, não existem médiuns pastores, médiuns gerentes, médiuns líderes ou médiuns diretores, porquanto a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. Indo para a última página agora. E se todos nós, em conjunto, temos um mentor à procura e a ouvir de maneira especialíssima, no plano da consciência e no santuário do coração, esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo, o sol do amor eterno, a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência da sua lição divina, a cada qual por suas obras. E aqui temos, né, Caibar Chuta. Bom, então, agora dando continuidade aqui à nossa conversa, após a leitura do texto inicial, para buscarmos aí a afinização, né, a frequência, vamos agora para a nossa prece. E nessa prece, vamos fechando os olhos, vamos, é claro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez. E hoje vamos conversar, né, sobre um assunto que talvez muitas pessoas desconheçam, ainda não tenham estudado, nem tão sido divulgado. E pedimos, então, que a espiritualidade amiga possa nos proteger, nos amparar e nos inspirar a todos nós durante toda a nossa conversa. Que assim seja. No abraço de Mestre Jesus, pedimos permissão para dar início à nossa conversa da noite de hoje, no canal ABBM TV, nosso salão virtual, dando graças a Deus. Bom, então, pessoal, agora, continuando aí, após a leitura do texto, a prece e as apresentações iniciais, nós vamos, né, ao nosso estudo. E para o nosso estudo de hoje, nós temos que começamos pela... Olha aqui, né? Vamos adentrar aqui, para quem não conhece, essa é a porta de entrada do Sanatório Espírita de Uberaba. Nós vamos conversar bastante, ele tem muito a ver com o assunto. Vamos descobrir. Então, nós temos aqui, inicialmente, falando sobre as fases do Espiritismo e a transição planetária. Tá? Vocês vão acompanhar aqui o esqueminha comigo. Enquanto eu converso, eu vou ampliar. Bom, pessoal,
Assim sendo, os planetas e seus respectivos habitantes e humanidades, de acordo, né, com a questão 100 seguinte de O Livro dos Espíritos, possuem 7 níveis de evolução. Cada vez que um planeta evolui de um nível para outro, né, ocorrem transformações físicas, energéticas, tecnológicas, morais e espirituais. Tá? Essas transformações são chamadas pelos espíritos superiores de juízos gerais. O planeta Terra já foi, então, um mundo de primeiro nível, ou seja, um mundo mundo primitivo, perdão. Ou seja, um mundo no primeiro nível evolutivo. Lá, cerca de 4.000 anos antes da vinda de Jesus ao plano material, a Terra atingiu o segundo nível, ou seja, o mundo de provas e expiações. E no atual momento em que vivemos, início do século XXI, a Terra se encontra em momentos finais de evolução, né? De saída do estágio de mundo de provas e expiações, evoluindo para o mundo de regeneração, o terceiro nível dentro desses 7 que eu mencionei para vocês agora. Continuando, é claro que a evolução de um nível para outro ela não ocorre no estalo de dedos, tá? Como vocês vão acompanhando nesse esqueminha que eu estou colocando aí, que eu disponibilizei. Então, não é um evento único, não é, né, uma série de coisas que às vezes falam que vão acontecer, né? Então, vamos lá. Então, muito menos anjos descendo dos céus, tocando os trombetas em shows pirotécnicos. Pronto, juízo final foi feito, né? E, afinal de contas, a natureza não dá salto. Então, tudo acontece de forma gradual. Nós temos o exemplo das sementes, que não viram grandes árvores de um dia para outro, gente. Então, várias transformações ocorrem ao longo de milhares de anos, né, no nosso planeta. O planeta, né, em si, com as humanidades. A atual evolução da Terra para o mundo da regeneração não teve início nos dias atuais, não negativo. A atual transição ela é mais uma dentre várias já ocorridas, como eu falei aqui para vocês, no planeta Terra. Que é óbvio, no momento a Terra é um grande hospital, um mundo de provas e expiações, onde todas as almas que nele vivem são almas ainda doentes, que precisam de evolução moral. Então, é por isso, né, que para o espírita não há essa ideia de juízo final, e sim juízo geral. Porque o que está acontecendo agora, o final dos tempos, é o quê? É mais um de tantos juízos, né, que já ocorreram, tantas transformações ao longo aí desses níveis que vamos superando. Né? Vários já ocorreram e outros ainda vão ocorrer no futuro. Os grandes espíritos reencarnaram ao longo da história humana, gente. Também. Alguns vieram antes, né, da vinda do Cristo. Os próprios filósofos, por exemplo, longe de foram taxados de pagãos, eles prepararam a humanidade para os ensinamentos do Cristo. Foram essas grandes almas que prepararam os homens, né? Os grandes filósofos. Bom, e dando essa continuidade, tudo faz parte, então, de um processo evolutivo, coletivo. O nascimento de Jesus foi o ápice disso. E o Mestre prometeu que no futuro enviaria o Consolador para nos ensinar aquilo que não havia condições de ser compreendido naquelas épocas. E o Espiritismo chegou, né, o Consolador prometido pelo grande homem de Nazaré. Foi codificado e entregue aos homens em 1857. E aí a evolução cronológica das ideias espíritas, de acordo com o próprio Espírito da Verdade, teve seu momento inicial ali, né, entre 1860, né, e 1930. Claro que antes nós tivemos o fenômeno das irmãs Fox e depois, né, das mesas girantes. Irmãs Fox na América do Norte e as mesas girantes na Europa. E aí teve aquela grande deflagração, muitos se debruçaram para pesquisar. Homens que entenderam que aquilo era um fenômeno natural e não uma coisa mágica, mística ou uma coisa do lado mal, né? Pessoas inteligentes vão a fundo nisso e não taxam aquilo como mito. Aliás, o mito, Tales, né, inaugurando a filosofia ocidental,
ele rompeu com esse mito, nos dando explicações, apontando reflexões muito mais maduras e evoluídas. Bom, então, nesse período, né, teve início a evolução da mediunidade no período fenomênico, naquele período inicial. Logo depois tivemos a era da difusão do espiritismo, de 1930 até o ano 2000, e chegamos na era da maioridade a partir do ano 2000. Bom, dando continuidade, né, à nossa conversa, vamos aqui bater um pouquinho papo sobre a cepa do espiritismo e o Triângulo Mineiro, que é onde o objetivo de nós chegarmos para conversar. Falando um pouquinho dessa cepa, essa cepa é o símbolo, né, do espiritismo que nós temos aqui para conversar agora. A cepa espírita, né, conforme eu coloquei aqui o quadro para vocês acompanharem, o ramo da videira espírita, reproduzido lá em O Livro dos Espíritos, tem sido usado normalmente como emblema do espiritismo. Em apertadíssima síntese, podemos falar que o galho da videira, como vocês estão vendo aí, dá sustentação aos frutos, né? Ele representa o corpo material, o corpo humano, que é envoltório físico que possibilita a manifestação do espírito no mundo material. Em segundo lugar, temos aí, que vocês estão acompanhando, a seiva, o licor, o suco de uva, que representa o espírito em si. E em terceiro lugar, nós temos aí o cacho de uva, né, o bago, a parte, né, carnosa, que contém, né, o licor, né, o espírito, que na verdade envolve o espírito, que é o perispírito. Inclusive, muitos dizem, eu vi o espírito. Não, você viu o perispírito, porque o espírito está dentro do espiritismo, do perispírito, o corpo espiritual. Então, a cepa espírita representa o corpo material, o perispírito e o espírito. A uva é a matéria-prima do vinho, a bebida sagrada, aliás, de várias religiões e mitologias, né, ao longo aí da história. Tá? Então, nós vamos... Quase que eu me adiantei ali, né? Mas a escolha da espiritualidade pela cepa pode ter ocorrido até em função de valor histórico, né, dessas tradicionais civilizações. O vinho, afinal de contas, é cultivado em grande parte do planeta, talvez por isso a cepa. As primeiras edições do Livro dos Espíritos possuem cepas diferentes, variando a cada edição. O desenho original, gente, inclusive, reproduzido na edição de lançamento de O Livro dos Espíritos, não é exatamente o mesmo que aparece na segunda edição. Então, essa despreocupação do codificador, né, de Allan Kardec, professor Rivaio, ela reflete bem que o importante é a mensagem, não a forma. Né? Então, a cepa espírita, ela se instalou com toda a força lá no Triângulo Mineiro, que é onde eu quero chegar com vocês, resumindo aí toda essa questão anterior. E essa região do Triângulo Mineiro, como eu falei na introdução da nossa conversa hoje, ela é considerada, então, gente, o berço, né, por assim dizer, do espiritismo, certo? Brasileiro. Lar de expoentes do espiritismo. Se não vejamos, Uberaba, por exemplo, cidade do Triângulo Mineiro, é a terra do coração de Chico Xavier, que inclusive aniversariou agora em abril. Tivemos aqui no canal e também lá estudo presencial sobre Kardec, aniversariou no dia 2 de abril. E a cidade também de Carlos Bacelli, que nasceu em 9 de novembro de 1952. Também podemos citar muitos nomes, tá, gente? Celso de Almeida Afonso, nasceu em Araxá, outra cidade próxima ali, né, do Triângulo Mineiro. Alaor Borges Júnior nasceu em Bebedouro, já São Paulo, mas radicou-se em Uberaba. Então, é no Triângulo Mineiro também que foram fundadas a primeira escola espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec, né, e o primeiro centro espírita rural. Então, vamos ver essas raízes profundas do Triângulo Mineiro com o espiritismo brasileiro. Cidades como Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araxá e Araguari, gente, fazem parte do Triângulo Mineiro. A cidade de Ituiutaba, olha só, nós já conversamos aqui no canal, é o local de nascimento de um grande expoente do espiritismo, Jerônimo Mendonça Ribeiro, nosso grande gigante deitado, que nasceu em 1939. Uberaba também é a cidade natal de uma das homenageadas de hoje, Dona Maria Modesto Cravo, que nasceu em 16 de abril de 1899. E também do Dr. Inácio Ferreira, que
também nasceu em Uberaba, em 15 de abril de 1904. Só para citar aí alguns expoentes, né, desse berço que é o Triângulo Mineiro. Então, no livro Os Dragões, inclusive, psicografia de Vanderlei Oliveira, né, ditado pelo espírito de Dona Maria Modesto Cravo, aponta que Minas Gerais e seu povo carregam um compromisso espiritual bem importante. A mesma obra, Os Dragões, menciona que os médios do Triângulo Mineiro, longe de serem enaltecidos pelos magníficos dons, gente, deveriam ser muito agradecidos. Grande parte foram almas devedoras com o passado de muitos erros. Aliás, o médium é assim, né? A espiritualidade superior concede a mediunidade para auxiliar as almas a se redimirem e evoluírem. Infelizmente, ainda há muita gente que trate os médios como se fossem seres elevados e especiais e ficam ovacionando, né? Alguns médios, inclusive, com esse tratamento, se sentem envaidecidos. A questão 226, né, lá no capítulo 20 do Livro dos Médios, aborda, inclusive, esse assunto. Tá? Eu cito aqui, vocês podem obter mais informações lá. Mas o desenvolvimento da mediunidade, então, guarda grande relação com o desenvolvimento moral dos médios. Esse auxílio fantástico. Os espíritos responderam sobre isso, que todas as faculdades são favores, gente, pelos quais deve a criatura render graças a Deus e não se sentir envaidecido. Então, os espíritos ainda enaltecem que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor, e com felicidade, gente, que a sociedade testemunhou o êxito dessas almas, tanto do Triângulo Mineiro quanto outras partes do Brasil e do mundo, né? Trouxeram tantos bons exemplos, em sua grande maioria. Tá? Então, agora, como até antecipei, que botei o slide dela, vamos falar aí de uma das homenageadas da noite de hoje, a Dona Maria Modesto Cravo, a nossa querida grande dama da caridade. Então, Dona Maria Modesto Cravo, que vocês veem aí uma imagem dela, né? Vamos colocar aqui e ampliar para que vocês possam acompanhar comigo através desse quadrinho que eu montei. A grande dama da caridade, Dona Maria Modesto Cravo, que talvez muita gente que está me escutando hoje nem tenha escutado falar, mas é uma pessoa importantíssima para o espiritismo, não apenas para o movimento espírita brasileiro. Dona Maria Modesto Cravo é uma dessas grandes personalidades do espiritismo. Ela nasceu na cidade de Uberaba, né, Minas Gerais, 16 de abril de 1899. Teve formação católica e se casou aos 17 anos com Nestor Cravo, policial militar. Na época do casamento com Nestor, né, que era segundo sargento lá da Força Pública de Minas Gerais, a mãe de Maria Modesto faleceu quando ela tinha 14 anos de idade. E após 1 ano e meio de viuvez, o pai de Maria Modesto a casou com o Nestor. Né? Então, Maria Modesto deu à luz a 7 filhos, mas, infelizmente, 3 filhos faleceram antes mesmo de completarem 2 anos de idade. Mas sobreviveram uma menina e 3 meninos. Vocês vão acompanhando aí no resumo. Maria Modesto, aos 18 anos, gente, começou a sofrer males que a ciência pouco explicava na época. Aliás, muitos dos males que nós sofremos do corpo, a ciência, a medicina não explicam até hoje, não é, gente? Bom, e esse momento, como eu coloquei aí, foi um momento importante de despertamento para a Dona Maria Modesto. Né? Que, diante desse cenário, o pai de Maria Modesto, espírita, sugeriu que ela fosse levada à cidade de Sacramento para receber orientações e tratamento do nosso grande Eurípides Barçanufo, outro ícone fantástico da região ali de Minas. Eurípides Barçanufo estão constatando a existência de faculdades mediúnicas e Dona Maria Modesto Cravo a submeteu de imediato a tratamento físico e espiritual, através da fluidoterapia, pois seu organismo achava-se muito debilitado, tá? Em função desse grave quadro obsessivo, gente. Então, o que nós temos? Após 20 dias em tratamento com Eurípides, ocorreu excelente melhora. Olha só o tratamento com fluidoterapia já realizado por Eurípides Barçanufo. Maria Modesta, após o tratamento, foi orientada por Eurípides
a deixar Belo Horizonte e retornar a Uberaba para desenvolver, olha só a missão dela, gente. O chamamento dela, né? Importante trabalho espiritual que já estava definido antes dela nascer. Como acontece várias situações que cada um de nós, né, é estabelecido antes de nascer, não que haja um destino traçado, mas situações na nossa vida que nós vamos resgatar, que nós vamos aprimorar, já estão lá previamente, até que nos vão ser ajudados, inclusive ser médico. Então, assim, em janeiro de 1919, ela funda, olha só, começou a trabalhar rápido, né? O Ponto Bezerra de Menezes, onde passa a servir enfermos e necessitados. Ela já arregaçou as mangas logo de cara, depois de orientação da espiritualidade. Eu já digo a vocês, talvez depois eu fale mais, que Eurípides Barçanufo já ele incorporava o Dr. Bezerra de Menezes, tá? E lá ele fazia receituários e indicava tratamento, quando nós temos em algumas casas espíritas aí. Nem todas, mas umas, né? Em especial, ainda mantém esse trabalho berço lá, né, do Triângulo Mineiro e adjacências. Em 1922, Dona Maria Modesta inicia o Natal dos Pobres, beneficiando necessitados que buscavam amparo, gente, além de assistência prestada aos cegos e aos presidiários. No Ponto Bezerra de Menezes, Maria Modesta recebe do Espírito, olha lá, doutor Bezerra de Menezes de novo, né? Estava lá com o Barçanufo e agora já está com ela. Olha só que bonito, recebeu dele a incumbência de criar o Sanatório Espírita de Uberaba, gente. E olha só que interessante, a planta arquitetônica do Sanatório Espírita de Uberaba é recebida mediunicamente por Dona Maria Modesto, médium de alto potencial. Então, Dona Maria Modesto, né, ela faleceu lá em 1964, como vocês acompanham aí no quadrinho que eu coloquei. No livro Os Dragões, recorrendo a essa obra de novo, é revelado que Dona Maria Modesto, ela, antes dessa reencarnação como Maria Modesto, foi a terrível, né, rainha de França, Catarina de Médici, lá da família dos Valois. Então, os laços que uniam, né, os Valois de Dona Maria Modesto ao Tomás Torquemada, o grande inquisidor da igreja, se estendiam em várias reencarnações. Protagonizaram eles naquela época, né, como Catarina de Médici, como a rainha, juntos, o massacre famosíssimo na história da Noite de São Bartolomeu, ocorrido no dia 24 de agosto de 1572, em Paris, França. Estima-se, gente, que numa noite só, mais ou menos 30 mil pessoas tenham sido mortas né, somente numa noite. Então nós vemos, né, Egito Antigo, Cruzadas, Templários, Inquisição, Noite de São Bartolomeu, foram alguns dos reflexos da atuação das trevas, né, e já temos espíritos aqui que fizeram parte dessas atuações não boas, né, como Maria Modesta, voltando no Triângulo Mineiro. Olha só como médium para ajudar ela a se reeducar, a servir ao bem. Então, a vinda do Cristo ao mundo foi uma segunda grande derrota para essa galera das trevas, esses irmãos ignorantes. Fragilizados por não conseguirem impedir a vinda de Jesus, criaram cisões e foram tentando enfraquecer, né, o bem. É um processo, então, que dura até hoje, no século XXI, como nós vemos aí, em várias formas, né? A política aprisionou a religião desde aquela época, Idade Média, tudo, na ignorância espiritual, e a substituiu por valores de simplicidade, né? Da simplicidade para a hipocrisia e egoísmo desenfreado, gente. Então, com isso, as religiões agonizam e cresce o número, óbvio, de descrentes nas religiões e até em Deus, como nós temos hoje aí. Como nos alerta, inclusive, Herculano Pires no seu livro Agonia das Religiões. Sugestão de leitura, para quem quiser aprimorar. Então, o materialismo avança nesse contexto. E viver o aqui e agora, em vez de pensar na vida futura, vem se tornando a filosofia de muita gente, principalmente os jovens aí, tadinhos, né? Com baladas, né? Com uma série de coisas de curtição, né? Esse materialismo tem conduzido muitos ao suicídio. E é importante lembrar
que não existe o morreu e acabou, e muito menos o descanso em paz. Depois da morte do corpo, gente, não há descanso para nenhuma alma. As boas trabalham bastante, e aquelas que não tiveram uma vida boa aqui, né, vão sofrer coisas terríveis. Bom, então, dando continuidade agora, vamos conversar sobre o Dr. Inácio Ferreira. Então, nós temos aqui o Dr. Inácio Ferreira. Propositalmente, eu já coloquei aqui para vocês, Sanatório Espírito de Uberaba, Hospital Esperança e o Templo de Luxor. Vamos agora aprofundar um cataventozinho também, que nós vamos conversar sobre. Bom, seguindo aí o esqueminha para vocês acompanharem a minha fala, o Dr. Inácio Ferreira nasceu em 15 de abril de 1904, em Uberaba, Minas Gerais, como eu já havia falado. Ele desencarnou em 1988, no dia 27 de setembro. Dr. Inácio foi um grande médico, psiquiatra e um ícone do espiritismo. Foi filho do seu Jacinto Ferreira de Oliveira e da dona Maria Lucas de Oliveira. Casado com a dona Aparecida Valicente Ferreira, e não tiveram filhos. Aí, já dona Maria Modesto teve, a exemplo, né, do doutor Bezerra, teve uma série de problemas com os filhos. Né? Bom, então, o que nós vemos agora é que o doutor Inácio, gente, foi um grande amigo, inclusive, de Chico Xavier, tá? Que também nasceu em abril, né? E teve lá em Uberaba, então tem essas coincidências todas, e sabemos que nada é por acaso. E também o doutor Odilon Fernandes, que o doutor Odilon Fernandes, para quem lê as obras aí espíritas, vê muita atuação dele junto com o doutor Inácio Ferreira no plano espiritual. Inácio Ferreira foi o diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba, que nós falamos, mostramos ali a porta dele agora, né, no início, na nossa conversa de hoje. Doutor Inácio, gente, aplicou, estudou e verificou a eficácia da terapia alternativa, mais conhecida como terapia espírita, para a cura de distúrbios mentais e ou obsessivos. E olha, com fantástico sucesso. Repito, sucesso que hoje a ciência se debruça, principalmente fora do país. Né? Estão estudando ele bastante, mais do que, infelizmente, dentro do nosso país. Então, o doutor Inácio cumpriu o tríplice aspecto do espiritismo, ciência, filosofia e senso moral, que Kardec não quis criar uma religião e deixou isso bem claro. Então, ele publicou, o doutor Inácio, trabalho em livros como os 2 volumes, né, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá, gente? Eu vou colocar para vocês. E o ciclo literário do doutor Inácio Ferreira veio enfatizar essa era da psiquiatria, em face da pesquisa do espiritismo, essa fusão que dá certo e deu certo com vários cientistas, não apenas com Kardec. Nós temos o William Crookes, nós temos vários outros cientistas que trouxeram várias tecnologias que temos hoje, e eles utilizaram o conhecimento espírita. Bom, o doutor Inácio publicou, né, também livros como Novos Rumos à Medicina, em 2 volumes, livro Psiquiatria em Face da Reencarnação. Suas obras vêm sendo estudadas, e eu vou mostrar aqui para vocês agora essas obras, tá? Livros do Dr. Inácio Ferreira, vou ampliar aqui para vocês. Então, nós temos aqui o livro que eu falei, Psiquiatria em Face da Reencarnação, olha aí, Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2. Ele também escreveu um livro sobre o Dr. Eurípides Barçanufo, né, Subsídio para a História de Eurípides Barçanufo, e ele também tem o livro, né, esse livro aqui sobre Conselhos ao Meu Filho. Então, nessa continuidade, né, dos livros, nós temos a Psiquiatria em Face da Reencarnação. Olha só, gente, essa obra considerada como o melhor tratado sobre obsessão e cura. Ela atingiu assim grande aceitação do público, tá? Ela foi editada lá em 1940, mais de 15 mil exemplares publicados. E olha que interessante, lá no prefácio, né, o médico Arilex, grande fã do Dr. Inácio,
já aponta peculiaridades, tá, dos trabalhos do Sanatório de Uberaba, e ele expõe que Maria Modesto, além de receitista, né, médium, ela também era médium em incorporação, psicografia, psicofonia. E olha, gente, a exemplo do Eurípides Barçanufo, Dona Maria Modesto também trabalhava lá com o espírito, né, do doutor Bezerra de Menezes. Tá? Então, o doutor Arilex ressalta que ela foi uma exímia médium vidente. Ele destaca ainda no prefácio que Dona Maria Modesto era um médium que facilitou ao doutor Inácio, né, fizer essas primeiras doutrinações e curas. É interessante, gente, né? Logo após o prefácio, também nós temos uma fala do espírito de, né, daquela sequência que vai dar do livro Renúncia e tudo mais, obra de psicografia de Chico Xavier. Vamos vendo aí como se entrelaçam nessas situações todas. Bom, e dando a continuidade, nós temos aí, né, no livro Novos Rumos à Medicina, que os 2 volumes da obra, eles são resultado da prática do exercício, do tratamento, lá da loucura, né? Lá do Sanatório Espírita de Uberaba, tá? E esse prefácio, esse livro, ele trata da loucura em 2 modalidades: loucura sem lesão cerebral, né? Doenças mentais provocadas por interferência de entidades espirituais, ou seja, né, processo obsessivo. E nessas 2 espécies, o Dr. Inácio Ferreira, então, obteve excelentes resultados. Falando mais um pouquinho, né, dos livros, nós temos no volume 1, né, os assuntos como psicoterapia, loucura psíquica, como vocês estão vendo aí, pobres obsedados, reflexões de angústias e outros. E lá no volume 2 nós temos tuberculose psíquica, a vingança de um suicida, amor de mãe, tragédias do deserto e outros. Tá? E aí nós temos aqui, né, vou ampliar para vocês, uma oportunidade de falar um pouquinho sobre mais, né, sobre Eurípides Barçanufo. Como vocês estão podendo ver aí, né, na imagem, o doutor Eurípides Barçanufo, de acordo com a espiritualidade amiga, seria a alma mais evoluída que nós tivemos aqui, nascidas, né, no corpo material em terras brasileiras. O guia espiritual dele era nada mais, nada menos do que São Vicente de Paulo. Eurípides fundou, então, o Grupo Espírita Esperança, né, Caridade, como médium. Pela mediunidade, ele recebe, né, também do espírito Dr. Bezerra de Menezes receituários, promovendo completo restabelecimento de muitos doentes. E aqui eu já falo, trabalho que é feito por Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento, assim como o trabalho da Dona Maria Modesto Cravo, né, muito semelhante, né, ao que nós temos aqui na nossa casa, né, na BBM, no tratamento médico espiritual, né, com os médicos incorporados, com o Dr. Bezerra de Menezes, com o Dr. Hamed, com o Dr. Fritz, com a irmã Paulina, com o Dr. Frederick e tantos outros, como as pessoas que recorrem ao auxílio, né, desse trabalho quinzenal desenvolvido pela BBM aqui em Guaratiba. Né? E o doutor Eurípides Barçanufo, eu fiz esse estudo presencialmente na semana passada, na segunda-feira, dia 1º, lá na sede da BBM, quando ele, o doutor Eurípides Barçanufo, aniversário dele, no dia 1º de maio. Também, inclusive, no dia 1º de maio, nós temos um grande trabalhador da BBM, nosso grande, né, amigo Cirlo Gabriel, que já desencarnado, que também aniversaria no dia 1º de maio, junto com Eurípides Barçanufo. Então, nessa obra aqui, ó, Subsídio para a História, né, de Eurípides Barçanufo, o livro escrito do Dr. Inácio Ferreira, né, ele aborda o processo judicial movido, tá, pela Igreja Católica, né, contra o médium de Sacramento. Imagina naquela época, né, ele fazer aquele trabalho
preconceito e tudo, inclusive ser espírito naquela época, a pessoa era presa também, né? Estava no Código Penal antigo, contravenção penal e tudo mais. Olha a evolução que nós tivemos na sociedade hoje. Podemos falar abertamente. Assim como na época de Jesus, os cristãos tinham que se reunir escondidos nas catacumbas e, quando eram pegos, eram levados para as arenas de Roma e sofriam morte lá, comido pelos leões, né? Como nós tivemos a morte da própria esposa de Emmanuel, né? Lívia. Né? Olha que evolução, né? Nós tivemos hoje em dia, podemos falar aqui no canal, né, para o mundo todo ver. Bom, então, Eurípides Barçanufo viveu na cidade de Sacramento, que é muito próximo a Uberaba, e ele sofreu naquela década de 1900, nem era 1920 ainda, intensa campanha de padres contra o seu trabalho e de outras vertentes da sociedade também, tá, gente? Do seu trabalho, das suas ideias espíritas, que o levam a enfrentar em praça pública, inclusive, um debate com o famoso padre jesuíta chamado Iag, lá em Campinas. E é óbvio que Eurípides Barçanufo, como uma alma evoluidíssima, deu um banho no discurso. Para saber mais, é preciso pesquisar esse livro aí. Boa fonte, não a única. E o livro também descreve inúmeras curas de pessoas desenganadas, né, pela medicina terrena, tá, gente? Que foram curadas pelo trabalho de Eurípides Barçanufo. Tá? Ele faleceu, gente, às 18 horas, dia 1º de novembro de 1918, em plena gripe espanhola, ou seja, a pandemia que nós tivemos naquela época, né, quase lá na década de 20. E agora nós tivemos aí, né, o Covid, né, que ainda tem suas nuances, mas agora no estágio bem menor. Bom, ele foi um educador, ele foi político, foi jornalista e foi médium, espírita, grande espírita. Também foi vereador do município de Sacramento, e ele, não é, foi que entregou o bastão para Dona Maria Modesta. Agora, ele, assim como Dona Maria Modesta teve o tratamento dele, o despertamento para o espiritismo, o trabalho lindo que ela desenvolveu no Sanatório Espírita de Uberaba, junto com o doutor Inácio, Eurípides Barçanufo teve esse despertamento lá, o tio dele, né, que deu um livro para ele, depois da morte de Leão Denis. Bom, e nós temos agora também, tivemos a chance agora de falar um pouquinho mais de Eurípides Barçanufo. A gente vê muito pouco falarem, né, de Maria Modesta, doutor Inácio Ferreira, do Sanatório Espírita de Uberaba, de Eurípides Barçanufo. Então, estamos aqui homenageando esse trabalho fantástico desde Triângulo Mineiro, berço espírita que é Minas Gerais. E nós temos os livros também dele como espírito, né, alguns aqui citando. Pelo tempo, né, nós temos exíguo, já estamos aí meio estourados, não vamos falar mais. Bom, e agora vamos lá falar do Sanatório Espírita de Uberaba em apertadíssima síntese, expressão que eu usei muito na semana passada, né, no presencial. E muitos estão reclamando comigo que não puderam, porque eu não chamei, não convidei, chamei bastante gente, tá? Como chamo para as outras palestras, os estudos presenciais que estão ocorrendo na BBM, sempre às segunda-feira, às 19 horas. E terça-feira nós temos online às 19h30, como estamos tendo agora. Então, o Sanatório Espírita de Uberaba, vocês acompanham aí comigo o resumo, tá? Ele foi fundado em 1933, levou 5 anos para ser construído. E em 1926, o presidente do SEU, a gente usa SEU hoje em dia aqui, né, para um outro termo, mas naquela época, Centro Espírita de Uberaba. O doutor Henrique von Kruger, médico sanitarista, nomeou uma comissão para a construção, né, para angariar fundos para o Sanatório Espírita de Uberaba. Ele foi construído por... essa comissão teve Adelino de Carvalho, João Augusto Chaves e Leônidas Antônio Rosa. Cada um deles dá um estudo muito bom. Então, as dificuldades financeiras foram enormes, né? Aliás, para todo o trabalho bom, né, para o bem, a dificuldade sempre impera, né? E o trabalhador espírito, como foi o caso do Dr. Bezerra de Menezes, o caso do Eurípides Barçanufo e Dona Maria Modesta, do Sanatório Dr. Inácio Ferreira, é sempre pedreira, né? Preconceito, dificuldade financeira e tudo mais. Todo mundo quer, né? É complicado. E até hoje. Bom, as dificuldades financeiras foram enormes, mas ele foi inaugurado em 31 de dezembro de 1933, o Sanatório Espírita de Uberaba, projeto arquitetônico de obra mediúnica, nós já falamos disso.
A construção do sanatório teve início em 1928, né? O doutor Henrique von Kruger, nós vamos mostrar uma fotinha dele no final, foi médico sanitarista, que startou isso aí. Mas o maior responsável pela manutenção do sanatório foi a dona Maria Modesta Cravo. A ideia de fundar o Hospital Espírita em Uberaba foi nascido de uma sugestão de Eurípides Barçanufo. Passou o bastão para ela, Maria Modesta Cravo, em 1918, lembra? Quando ele tratou ela, do despertamento, nós falamos. Uma missão comunicada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Olha o Dr. Bezerra de Menezes com o Eurípides Barçanufo, no Sanatório Espírita de Uberaba e na BBM, agora também com a gente diretamente lá. Inclusive participando também, né, dos trabalhos quinzenais lá na BBM, é o patrono da casa. Né? Diretor dos trabalhos espirituais. E, assim, nós temos que a incumbência foi transmitida pela espiritualidade, né? Então, para Maria Modesta. Então, quando a obra foi concluída, o doutor Inácio Ferreira, né, recebeu do doutor Henrique a incumbência de ser o diretor clínico lá. E como enfermeiro-chefe, nós tivemos Manuel Roberto da Silva, tivemos a participação do doutor Dilon Fernandes, né? E Chico Xavier, quando ele ainda era morador lá de Pedro Leopoldo, ele sempre ia a Uberaba, tá? Ele, sempre que podia, estava lá contribuindo com todo esse trabalho também, linkando, fechando todo esse contexto. Muito amigo do doutor Inácio Ferreira, né? Ele ia também lá na época como a serviço do Ministério da Agricultura, o objetivo sempre de participar anualmente da exposição agropecuária. Tudo é apertadíssimo assim, tá, gente? Mas cada coisa, cada assunto desse dá, né, um estudo também. Então, nessas ocasiões, Dona Maria Modesta sempre dava acolhida, gente. Olha que legal, olha o contato deles para o nosso grande Chico Xavier. Ela o levava para participar das atividades do Centro Espírita de Uberaba, das sessões noturnas do Sanatório Espírita também. Pois é. E voltando ao livro Os Dragões, mais uma informação que nós temos. Lá no livro é apontado que o Templo de Luxor e o Hospital Esperança estão ligados ao Sanatório Espírita de Uberaba. Tá? Olha isso aqui, né? Que incrível, nós vamos falar um pouquinho agora disso. O antigo Templo de Luxor no Antigo Egito, né, gente? Deixa eu aparecer um pouquinho aqui para vocês me verem também, né? Continua funcionando em elevadíssimo plano espiritual, numa esfera bem alta. O fundador do Hospital Esperança é Eurípides Barçanufo, né? E o tutor de Luxor é aquele que foi faraó, né? O Serafis Bey. O Hospital Esperança, inclusive, visto de cima, tem uma forma similar a um catavento de 5 paizinhos de cada um com uma cor. Tá? Como vocês podem ver aí, que inclusive foi na arte de divulgação, na capa, né, do vídeo aí do canal. E isso é interessante, por quê? Porque o Templo de Luxor, como vocês podem acompanhar aqui, tá? Ele é uma das antenas de energia para contato com outros mundos elevadíssimos. E cada mundo, né, para que nós possamos entender, possui um tipo de atmosfera com uma cor. Né? E Luxor é linkado com o Hospital Esperança, que é linkado com o Sanatório Espírita de Uberaba, e tem essas cores. Já vamos falar mais um pouco disso, porque cada parte desse catavento possui cores correspondentes às atmosferas dos mundos, principalmente dos mundos superiores. Tá? Aliás, então, alguém já reparou, né, que a Terra é azul, Marte é vermelho, Vênus é verde, né, e assim vai. Então, essas cores variadas possuem explicações além da química, tá, gente? Além dos elementos que compõem o planeta, dos gases e tal, tudo mais, né? Então, tanto o Sanatório Espírita de Uberaba, quanto outro sanatório e casas espíritas, inclusive a BBM, que realizam esse trabalho, né, com o doutor Bezerra de Menezes, espíritos de médicos, trabalho médico espiritual, cirurgias espirituais, estão linkadas diretamente ao Hospital Esperança, a Luxor, e essa energia, se for necessário, de outros planetas, cada um com as suas frequências, com suas cores, formas específicas para tratamento de determinadas situações. Tecnologia, né, com energia, né, elevada. E o Hospital Esperança, gente, encontra-se sob a tutela de espíritos como Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, João Evangelista. Então veio de Luxor o aval para erguer o Sanatório Espírita de Uberaba e as demais ramificações aqui
no plano material, né? Inclusive, nós vamos ver aqui que em 1917, para quem não se recorda na história, nós estávamos, gente, sobre essa questão da Guerra Mundial, a primeira, depois de 45 a segunda. Foi uma loucura no plano espiritual. Quem lê o livro Nosso Lar pega um pouquinho esse contexto. Então, esses sanatórios tinham um auxílio enorme, né? E agora, conforme as coisas vão evoluindo, essa coisa da materialidade, suicídios, loucura crescente no mundo contemporâneo, esse trabalho aí, né, se alia para ter mais um instrumento, uma ferramenta na ajuda da espiritualidade superior. E aí nós vemos aqui, né, como acontece, por exemplo, casos lá no sanatório, na BBM também, as pessoas em maca, né, os espíritos atendendo, a equipe espiritual, né, os médios auxiliando, passe sendo dado e por aí vai. E o cataventozinho aqui. Bom, gente, então a terapia, eu já falei, né, a terapia auxiliada à medicina é a fluidoterapia, tá? Como nós bem vimos. E essa terapia, fluidoterapia, em apertadíssima síntese, é o quê? Ela é passe, água fluidificada e desobsessão. Né? Podemos detalhar mais em outro momento, que o nosso tempo já está estourado. Bom, e agora nós temos aqui o Hospital Espírita, o Sanatório Espírita de Uberaba, que agora atende pelo nome de Instituto Maria Modesto Cravo, lá na rua José Clemente Pereira, lá em Uberaba, né, no 215. Tá bom? E, né, nós temos essas questões e chegamos finalmente, né, na nossa parte final, tá, da nossa conversa de hoje, a nossa conclusão. Né, nós tivemos aí em abril, né, um mês altamente espírita, com Chico Xavier aniversariando, com a comemoração, né, da publicação do Livro dos Espíritos, também do Evangelho segundo o Espiritismo, e o aniversário de Dona Maria Modesto, Dr. Inácio Ferreira, e por aí, de Chico Xavier, né, repetindo. Então, nós temos aqui esse exemplo da ciência, né, nunca soube explicar das doenças mentais, e todo esse apoio, né, e nós temos a loucura, a doença mental, assim como outras doenças e sofrimentos, pode ser encarada com essa mesma visão, como consequência do que nós fazemos no passado e no presente. Né? E na conversa de hoje tivemos a oportunidade de conhecer iniciativas aliando a ciência à doutrina espírita. Tão incríveis dentro do movimento espírita, né, essas iniciativas, com o objetivo de auxiliar, gente, todas as almas. Tá? E aqui, para fechar, né, a nossa conversa, vamos ter aqui um brindezinho, né, os livros, alguns dos livros que eu usei para pesquisa, como as Recordações de Modesta, como aqui os 2 livros do Dr. Inácio Ferreira, Vida e Obra, do Dr. Inácio Ferreira, Referência e Irreverência. E nós temos aqui, né, olha só, uma fotozinha, uma imagenzinha do Dr. Bezerra, do Dr. Henrique, aqui do lado dele, 2 imagens de Dona Maria Modesto, uma ela está até sorrindo, né? E nós temos aqui embaixo do Dr. Bezerra de Menezes, nós temos Eurípides Barçanufo, do lado dele, olha o doutor Odilon, e aqui nós temos o doutor Inácio Ferreira, né? 2 fotos dele também, uma idade dele mais avançada, e nós temos aqui Serafis Bey, junto com Eurípides Barçanufo, aqui São João Evangelista, na parte de cima, e aqui embaixo, um que na presencial me deu branco, Agostinho de Hipona, que nós temos aqui, Santo Agostinho, e logo aqui o São Vicente de Paulo, mentor de Eurípides Barçanufo. E assim sendo, pessoal, eu agradeço aqui essa oportunidade e vamos para a nossa prece, tá? De encerramento da nossa conversa de hoje, que o tempo já está mais do que estourado. Vamos agora fechar os nossos olhos. Vamos aqui agradecer pela oportunidade de termos conversado juntos e aprendermos, eu estudando, né, e falando aqui para vocês, e vocês aqui dando atenção.
que nessa frequência nós possamos ter, nesse amparo todo, recebermos boas instruções que sirvam de reflexões, que a espiritualidade amiga possa soprar nos nossos ouvidos, para que nós possamos somar cada vez mais no trabalho e no bem, acima de tudo, corrigindo a nós mesmos e depois auxiliando o nosso próximo, estando bem para fazer isso. E assim sendo, no amparo desse mês que nós entramos, de Mãe Santíssima, no mês das Mães, e no abraço do nosso grande Mestre Jesus, Cristo do nosso planeta Terra, pedimos permissão para encerrar, a nossa reunião da noite de hoje, nosso estudo, dando graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Pelo carinho da atenção de vocês, por mais essa oportunidade de estar aqui para conversar hoje sobre, né, esses grandes exemplos do Espiritismo. Convidar vocês para assistir às palestras, aos estudos aqui do canal, e também ao estudo presencial, às segunda-feira, às 19 horas, e também as demais atividades lá da BBM, tá? Compareçam, tornem-se trabalhadores também, né? A porta de entrada, você vai buscar auxílio e o auxílio é trabalhar. Pessoal, até o próximo estudo. Muito obrigado mais uma vez. Tchau!